Olá, paz seja convosco, povo de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus nos deu uma palavra essa semana extremamente importante para toda pessoa, para todo ser humano, que por causa disso é que Deus entregou o Filho amado dele para ser sacrificado, para ser entregue como preço de resgate, né? Que Jesus Cristo foi dado como preço de resgate por todos nós. E esse foi o preço que Deus teve que pagar para nos libertar do império das trevas, para que hoje nós sejamos iluminados, abençoados, para que hoje nós sejamos perdoados, para que hoje nós sejamos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então Deus pagou um altíssimo preço, dando Jesus Cristo como preço de resgate por todos nós. Jesus Cristo se deu por nós. E o que Deus espera de nós? O que Jesus Cristo espera de nós? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, a obra de Deus, os projetos de Deus, somos nós, o ser humano. E seres humanos é a grande obra de Deus. Depois de Jesus Cristo, nós somos a obra mais preciosa de Deus. Por isso que Deus, Ele pagou esse preço inigualável, incalculável por nós, para que nós tenhamos oportunidade, para que sejamos salvos, para que sejamos perdoados, iluminados, abençoados por meio de Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço por nós. E o que é que Ele espera de nós? O que é que Deus quer ver em nós? O que é que Deus espera de cada pessoa, de cada ser humano? É exatamente isso aqui, ó. Atos, capítulo 3, versículo 19. O que Deus espera de todos é isso aqui, ó. Arrependei-vos. Que Deus espera, a primeira coisa que Deus espera do ser humano é isso: arrependimento. Arrependimento. Porque tudo que Jesus Cristo preza, uma das coisas que Deus mais preza, que Deus espera no ser humano, é que venha a haver o arrependimento sincero. Porque o próprio Jesus Cristo falou: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O Evangelho de Jesus Cristo é arrependimento. A salvação é para os arrependidos. O reino de Deus, o reino dos céus, é para os arrependidos. Sem o arrependimento é impossível a pessoa se unir a Deus, se unir a Jesus Cristo. Sem o arrependimento é impossível pessoa ser salva, porque o arrependimento é o primeiro passo e é um dos mais importantes que existe. Por isso Jesus Cristo disse: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então todos aqueles que se arrependem, esses chamam a atenção de Jesus Cristo, chamam a atenção de Deus.
que Jesus pagou o preço, dando a sua própria vida em nosso lugar, sendo sacrificado em nosso lugar, para que hoje o mínimo que nós possamos fazer em prol do reino de Deus, em prol, na verdade é para o nosso próprio bem, né? Mas algo que Deus se agrada muito é isso. Ele quer ver em nós o arrependimento sincero, arrependimento das más obras, dos maus caminhos. Por isso diz, olha o que o Espírito Santo diz aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Olha que forte. O Espírito Santo diz: arrependei-vos e convertei-vos. Isso quer dizer o quê? Que sem o arrependimento não há conversão. E não há conversão sem o arrependimento. Então uma coisa é ligada à outra. Essas duas práticas, esses dois procedimentos, esses dois processos que cada pessoa precisa trilhar, precisa colocar em prática, eles estão ligados um ao outro. Porque sem o arrependimento não haverá conversão. E para que haja conversão tem que haver o arrependimento. E para que haja o perdão dos pecados, para que haja o cancelamento de todos os nossos pecados, isso aí depende dessas duas coisas. Para que todos os pecados sejam cancelados, isso depende do arrependimento e da conversão. Sem essas duas etapas que devem vir antes, devem acontecer antes, sem essas duas etapas concluídas, não há cancelamento de pecados, não há. Por isso diz a palavra: arrependei-vos, que é o primeiro passo, e aí, convertei-vos. Porque quando a pessoa se converte, por que ela se converteu? Porque ela se arrependeu, por isso que ela deixou o mau caminho, por isso que ela deixou a perversidade, por isso que ela deixou de fazer o mal para os outros, por isso que ela deixou de praticar injustiças, por isso que ela deixou a corrupção, a perversidade, a maldade, por isso que ela deixou a criminalidade, porque ela se arrependeu. Então, antes da conversão vem o arrependimento. E após o arrependimento vem a conversão, que é a transformação. O que fazia o mal passa a fazer o bem. O que vivia no crime deixa o crime e começa a trilhar os caminhos de Jesus Cristo, andar na luz. O que vivia uma vida pecaminosa, deixa a vida pecaminosa e começa a viver a vida de Deus, de Jesus Cristo. Então essa é a conversão que Deus espera, que Deus quer ver em cada ser humano. E para que haja conversão, primeiro tem que haver o arrependimento. Houve o arrependimento sincero, então haverá conversão. E a pessoa se converteu a Deus, a Jesus Cristo, então o Espírito Santo afirma, então será cancelados todos os vossos pecados. Isso aqui é muito forte. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Você vê que essas coisas, uma está associada à outra, uma está agregada à outra. Não tem como acontecer o cancelamento dos pecados de alguém se não houver antes essas duas etapas,
que é o arrependimento sincero e a conversão, a transformação, a mudança de conduta, de procedimento, de caráter, de convivência do dia a dia. O proceder da pessoa tem que mudar, tem que se transformar. Se ela fazia o mal, deixa de fazer o mal e faz o bem. E se vivia uma vida transgressora, uma vida de corrupção, uma vida pecaminosa, deixa essa vida e começa a viver uma vida agradável a Deus, uma vida que alegra o coração de Deus, uma vida correta. Isso é se converter. É a pessoa deixar a vida errada e passar a viver uma vida em prol de agradar a Deus, de alegrar o coração de Deus, de satisfazê-lo, de honrá-lo. Isso é se converter. Então, havendo o arrependimento e a conversão, aí depois serão cancelados, para serem cancelados os vossos pecados. Aí serão cancelados todos eles. Todos eles. E como todo ser humano é pecador, todo ser humano erra, todos nós erramos, todos nós pecamos. Então todos nós precisamos desse procedimento, passar por esses processos, passar por essas etapas. Todos nós, todo ser humano precisa colocar em prática isso. É o que Deus espera de todos nós. O arrependimento, a conversão, e aí Deus entra com a misericórdia dele, com a bondade dele, com a graça dele, que veio por meio de Jesus Cristo se dando por nós, derramando o sangue dele por nós. Aí ele cancela os nossos pecados, porque os pecados são dívidas que todo ser humano contrai essa dívida. E quanto mais a pessoa peca, mais endividada espiritualmente ela vai ficando, vai crescendo essa dívida. E no circular, no mundo, nessa terra, quando a pessoa contrai uma dívida, quando ela faz uma dívida, normalmente é ela própria que tem que pagar, né? Tem que se esforçar, tem que lutar para pagar aquela dívida. Mas a dívida do pecado é a única dívida diferente de todas as demais, de todas. Porque a dívida do pecado, além da pessoa ela não precisar pagar essa dívida, entre aspas, né? Ainda ela recebe uma recompensa pelo pecado, ela recebe um salário pelo pecado, por essa dívida. Quer dizer, ela desfruta do pecado, aquilo que de repente ela prefere, aquilo que ela de repente escolhe, aquilo que ela acha favorável para ela, aquilo que ela acha conveniente e que deve ser feito, mesmo sabendo, na maioria das vezes, que é errado fazer, que não pode fazer. Então a pessoa desfruta do pecado e a recompensa dela ter desfrutado desse pecado, a recompensa é um salário. E esse salário que ela recebe, você vê, olha como que funciona as coisas espirituais. Ela recebe esse salário, que o salário do pecado, todos sabem, né, que está escrito, o salário do pecado é a morte. É a morte espiritual.
pessoa morre espiritual. Se essa recompensa, se esse salário chegar até ela, chegar até a vida dela, haverá morte espiritual. Vai morrer espiritualmente, vai morrer a fé, vai morrer a comunhão com Deus, vai morrer a intimidade com Deus, vai morrer, vai quebrar a aliança dela com Deus, a comunhão dela com Deus, com Jesus Cristo. Vai morrer a fé, vai morrer a esperança, vai morrer a confiança dela em Deus, vai morrer a convivência dela com Jesus Cristo. Ela vai se separar de Jesus. Então o salário do pecado é isso, é morte espiritual. E quantas pessoas estão assim hoje em dia? Quantas pessoas estão espalhadas por esse mundo afora, mas estão mortas, morreram espiritualmente, morreram. Pessoas que muitas das vezes nem se lembram de Deus, pessoas que estão de mal com Deus, que blasfemam contra Deus, que murmuram, ficam murmurando contra Deus. E o pior, muitas dessas já foram crentes, já foram pessoas que estiveram na presença de Deus, mas hoje estão revoltadas contra Ele. Por quê? Porque permitiram chegar até elas o salário do pecado. Pecaram e não se arrependeram, e pelo fato de não se arrepender, não houve a conversão, não houve a transformação, não houve a mudança de vida. Então, por causa disso não ter acontecido, então veio até elas a morte espiritual, que é o salário do pecado, que é a recompensa do pecado. Por isso que o salário do pecado é a única recompensa que o próprio pecador recebe. E a dívida que a pessoa faz quando peca, o pagamento dessa dívida que ela deveria pagar é o contrário, ela recebe a recompensa. Se ela não se arrepender, se ela não se converter, esse pagamento dessa dívida é diferente de todas as demais dívidas que há na terra. Porque esse pagamento dessa dívida vem como uma recompensa, como um salário. E é um salário que ninguém quer receber. É um salário doloroso. Um salário que trará consequências dolorosas. Trará consequências terríveis que podem custar a alma da pessoa, que pode ser lançada no abismo, no inferno, de lago de fogo de enxofre. Então isso é muito sério, amados. Deus tem falado conosco essa semana toda praticamente, a respeito disso. Se Ele permitiu que você esteja ouvindo essa mensagem, essa palavra, então é para você que Ele está dizendo, é para você que Ele está falando. Perceba isso. Ele está dizendo para você: se arrependa, arrependa-te, se converte, se conserte com Deus. Deixa o mau caminho, deixa a perversidade, deixa a corrupção, deixa o engano, deixa a idolatria, deixa a criminalidade, deixa a prostituição, deixa os vícios, deixa a vida errada e se converte a Deus. Faça o bem, viva com Deus, deixe o mau caminho, deixe o caminho da perversidade e comece a trilhar o caminho de Deus. Deixe a vida errada e passe a viver a vida de Deus, de Jesus Cristo. Ele está dizendo para você: arrependa-te, se converta, para que sejam cancelados os vossos pecados.
E quando os pecados são cancelados, então automaticamente serão cancelados o salário que você ia receber por causa dos pecados. É automático. Foram cancelados os pecados, foram canceladas as dívidas do pecado também. E se foi cancelado as dívidas do pecado, foi cancelado o salário do pecado também. Então, quando há cancelamento dos pecados, quando Deus cancela os pecados, quando Jesus Cristo cancela os pecados, então foi cancelada a dívida, foi cancelado o salário do pecado também. Então Deus apaga, Deus passa uma borracha, Deus apaga os pecados, Deus apaga a dívida, Deus apaga o salário dos pecados, Deus apaga tudo. Porque Jesus Cristo pagou por isso, pelo perdão dos nossos pecados, para que eles sejam cancelados, para que sejamos perdoados por Deus hoje. Mas para isso acontecer, tem que haver esse processo, esse procedimento aqui. Tem que passar por essas etapas, que é o arrependimento, a conversão, aí sim vem o cancelamento dos pecados e, consequentemente, o cancelamento do salário dos pecados que era para você receber, que era para nós recebermos. Deus cancela tudo, Deus apaga tudo e ali começa uma nova vida com Deus. E agora em diante, foi o que aconteceu com Zaqueu, que era um dos maiores pecadores. Foi o que aconteceu com Maria Madalena, que era uma mulher meretriz, né? Ela era prostituta. E muitos outros pecados também que cometia. Inclusive com o ladrão da cruz. Veja só o que é o arrependimento. Veja a força, veja o poder do arrependimento. Quando ele se arrependeu lá na cruz, quando ele se arrependeu e reconheceu que Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava ali do lado dele, então automaticamente ocorreu ali o cancelamento dos pecados dele. Ali, quando ele se arrependeu, automaticamente ele se converteu a Jesus Cristo. E na hora, imediatamente, automaticamente, foi cancelado todos os pecados que ele havia cometido até aquele momento. E aí, com o cancelamento dos pecados dele, foi cancelado também, imediatamente foi cancelado o salário dos pecados que estavam prestes a chegar até ele, esses salários. E o salário desses pecados aí iam colocar a alma dele no inferno para todo sempre. Exatamente isso. Veja aí, ó. O salário dos pecados daquele malfeitor que estava lá do lado da cruz, do lado de Jesus, o salário dos pecados que iam chegar até ele em breve, esse salário iam colocar a alma dele no inferno para nunca mais sair de lá. Pelos séculos dos séculos, ia ficar lá sendo atormentado de dia e de noite. Então veja o poder, veja a força, veja a grandeza do arrependimento e da conversão. E essas duas coisas levam ao cancelamento dos pecados. E uma vez que seja cancelados os pecados, foi cancelada a dívida. E junto com a dívida foi cancelado o salário dos pecados, que é a morte. E aí, a pessoa passa a ter uma nova vida daquele momento em diante. Uma vida não só na imagem de Deus, mas na semelhança de Deus também.
Então, Deus dá oportunidade, Jesus Cristo dá oportunidade. Ele dá oportunidade para todos. Você está tendo oportunidade agora. Se você aproveitar essa oportunidade e se submeter ao que Deus está falando aqui, então você será alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Se você se submeter, entender que é o Espírito Santo falando contigo, e se submeter, se render a Cristo e falar para Ele: Senhor, eu me arrependo hoje dos meus pecados, e de hoje em diante eu me converto ao Senhor, eu vou deixar, eu vou largar, eu vou abandonar a vida errada, vou abandonar a perversidade, vou abandonar a injustiça, vou abandonar a incredulidade, a maldade, vou abandonar a idolatria, vou abandonar tudo que era mal, tudo que eu fazia de mal. E de hoje em diante eu vou viver uma vida em função de agradar ao Senhor. Vou deixar de viver a minha vida e vou viver de hoje em diante a vida de Deus, a vida de Jesus Cristo. Uma vida agradável ao Senhor. Então, nesse momento, todos os teus pecados são cancelados automaticamente. Automaticamente são cancelados todos eles. E junto com esse cancelamento também é cancelado o salário dos pecados que você iria receber futuramente, que era a morte. Então Deus cancela tudo. Deus cancela os pecados, cancela o poder da morte, e você passa a viver de hoje em diante, viver com Cristo Jesus, viver uma vida abençoada. É isso. Você veja o quanto é forte, o quanto é grande isso, o arrependimento e a conversão a Deus. Aí diz assim, ó: a fim de que da presença do Senhor, olha que forte no versículo 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Olha só que forte, que bênção, que maravilha. A bondade de Deus é muito grande, amados. A bondade de Deus para conosco é tremenda. Deus, ele está dizendo o seguinte: se você se arrepender, se você se converter, então eu vou cancelar os teus pecados, vou cancelar todos eles, e vou cancelar o salário dos pecados também que você ia receber, que era a morte, está cancelado já. E da parte do Senhor virá tempos de refrigério para você. Refrigério é o que? Refrigerar é acalmar, é tranquilizar, é consolar, é abençoar. Deus está dizendo: se você se submeter e fazer o que eu estou propondo a você hoje, estarão cancelados os teus pecados, o salário deles, e da minha parte eu vou trazer para você o refrigério. Eu vou te consolar. Eu vou te consolar. Refrigerar é consolar, é acalmar, é abençoar. Eu vou te abençoar. Tudo isso faz parte do refrigério de Deus. O refrigério de Deus na vida da pessoa é abençoar a vida da pessoa. Refrigerar a vida de alguém, refrigerar a vida da pessoa, é abençoá-la, é consolar essa pessoa. E como é que Deus consola? Deus consola curando, Deus consola libertando, Deus consola abençoando, Deus consola tirando das drogas, Deus consola transformando a vida da pessoa, Deus consola prosperando, Deus consola trazendo paz, trazendo alegria, trazendo felicidade, trazendo prosperidade, trazendo uma vida plena. Deus consola você completando a sua vida, te dando prazer de viver, te dando paz, tranquilidade, sossego, segurança, proteção.
amor e muitas outras maravilhas. Esse é o refrigério que Deus quer te entregar hoje, se você aceitar o que Ele está propondo a você. Ele entrega tudo isso para você. Ele cancela os teus pecados, cancela o salário dos pecados e refrigera a tua vida, te abençoando, mudando a tua sorte, te fazendo feliz como você nunca foi antes. É isso. Essa é a palavra de Deus para todos nós, para você que precisa dessa transformação, que precisa colocar em prática isso. Então faz isso e viva com Cristo, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, Deus abençoe a todos abundantemente e até breve, se Deus quiser.